Quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário. Como é que vão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Por aqui seguimos aquela mesma temperatura incólume de agosto. As nuvens apareceram do horizonte, pelo menos isso. O sol brilha mais forte. Será que já passou esse frio todo? Será que já é primavera, né? A gente tem que comemorar aí que tá vindo o verão, o calor vai aumentar e esse frio larga nós. Mas enfim, tô feliz aí com esses dias solares. Esperemos aumento nessa temperatura pra gente sair dessa. Eu especificamente, né? Esse frio é sempre sofrido, né, cara? Mesmo. Já falei que passou de 20 graus pra baixo, pra mim é frio. Então é sempre sofrido. Mesmo o problema é quando cai à noite, o sol sai de cena. Sofrimento. Mas vamos lá. Quarta-feira é dia de TV. Eu vou falar de uma série inglesa. Você já viu, sabe do que eu estou falando, né? Já leu o título aí em cima. Se você não viu, vale a pena ir atrás, mas já falo dela porque quarta-feira também é dia de newsletter. E hoje eu vou propor uma coisa na newsletter. Toda quarta-feira, final do dia, eu disparo esse informativo semanal por correio eletrônico. E no final da newsletter tem aí uma série de links que eu coloco. E eu estou querendo começar a comentar alguns dos links, simplesmente, mais do que simplesmente só linká-los. E isso até pode ir para o próprio trabalho sujo. E links que não são propriamente noticiosos, né? Links que comentam outras coisas que até podem ter sido motivados por notícias, né? Mas eu prefiro muito mais análise, entrevistas, debates, discussões um pouco mais aprofundadas do que simplesmente um relato de algo que aconteceu. Embora, né, claro, tem grandes relatos, grandes histórias estão sendo contadas o tempo todo e é importante o papel noticioso do jornalismo, né, só que eu tenho esse enfoque por esse lado que não é necessariamente noticioso. E eu vou discutir um pouco mais sobre isso no texto de abertura e ao mesmo tempo convidar todo mundo a mandar links também, saca? Me manda aí alguma coisa legal que você viu, para estimular essa troca, né? Todo esse papo de criar uma comunidade que para mim está cada vez mais consolidado, assim, embora seja muito pequeno. Acho que a graça é justamente ser muito pequeno, não é propriamente pequeno. Você para analisar, é pequeno comparado com os números de sucesso da internet, mas eu estou buscando exatamente isso. Eu acho que tem uma discussão mais aprofundada aí, e tem muita gente interessada nessa discussão, que faz com que não só eu esteja fazendo isso, como esteja fazendo isso diariamente em vários outros programas. Já adianto aqui, inclusive, que a semana não teremos a reunião de condomínio do esquema, a agenda está complicada para todo mundo. Semana que vem a gente retoma, mas os programas de sempre seguirão rolando. E se você não recebe a minha newsletter, manda um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, e pede para entrar, que eu também faço esse convite para você que ainda não recebe a newsletter. Estou vendo se eu consigo mandar a newsletter um pouco mais cedo. Eu gostava de mandar ela mais pro fim do dia, quase ali na meia-noite. Tinha toda uma coisa ritualesca, mas estou conseguindo também antecipar as coisas. Uma das coisas que a quarentena tem me ensinado, né? Eu sou muito de fazer as coisas no tirocínio, tenho preferido, né? Fazer as coisas de forma mais planejada, que é uma novidade na minha vida. Muita gente me tira por organizado, mas sim, eu sou organizado, só que de um jeito muito específico. Qualquer pessoa que vê a minha organização fala assim, cara, que bagunça. Não, tem uma organização bem clara, vocês sabem muito bem como é. Antes da dica, então, eu vou chamar meu amigo Cuca. Eita, deu um sinal aqui, o que vai acontecer agora? Ah, não. Vamos lá. Cuca traz aí algumas dicas do que fazer durante a quarentena. Diga lá, seu Cuca. Oi, Matias, tudo bem? Pera. Feliz por finalmente participar do Climatias Diário.
Agora vai. Pronto. Salve, Ale, Matias, tudo bem? Feliz por finalmente participar do Climatias Diário. Finalmente. Eu acho que esse trabalho que você faz aí vai ser no futuro visto como um documento histórico da maior importância. Todos os dias ali registrando o que está acontecendo e o que a gente está sentindo e as coisas pelas quais a gente está passando num período que a gente acha que ainda não tem noção do quanto vai mexer com as nossas vidas e com o nosso jeito de olhar o mundo no futuro. Eis a notícia. Então é o seguinte, a primeira dica, indo diretamente para elas, é a mais óbvia: continue acreditando na quarentena e no isolamento. A pressão tá grande para a gente querer voltar a uma normalidade, aí se é que isso alguma vez já existiu, mas de qualquer maneira de ir para as ruas, fingir que já passou, que nada está acontecendo. E quem se informa um pouco mais e frequenta este programa sabe que não é bem assim. Então, primeira questão é: vamos continuar acreditando na quarentena, porque a pressão tá grande. Aí, indo direto para dicas assim mais do que assistir e ver, eu fiz uma seleção muito influenciado pela sua lembrança do Dogtown and the Z-Boys, que é um dos documentários que eu mais gostei de assistir na vida. Eu sou muito fã de documentário, então trazendo um pouco para o meu lado aqui, que é o da música. Tem alguns pequenos tesouros escondidos naquele oceano de porcarias que tem no Netflix, e eu selecionei alguns de música que eu gostei muito de ver, vários eu já vi várias vezes, assim. O primeiro deles é um que chama The Other One, que conta a história do Bob Weir, que era o famoso guitarra base, um conceito que não existe mais, mas era o guitarrista harmônico que fazia as harmonias e não os solos, do Grateful Dead. Então todo mundo sempre falou do Jerry Garcia como um guitar hero ali do movimento hippie e daquela onda, mas o Bob Weir era o cara que segurava as harmonias. E primeiro assim, era um músico monumental e muito pouco valorizado. E esse documentário deixa claro a genialidade musical dele. Mas mais legal ainda é a própria história de vida do cara, né? Que com 18 anos entrou numa Kombi hippie para tocar guitarra com uma banda e parou agora, com 60, 70 anos e tal. Uma história muito bacana, recomendo. Para quem gosta de rock, quem gosta de banda, quem gosta de descobrir artistas pouco valorizados, vale a pena. Dentro da área do jazz, aí tem, mais recentemente, muito se falou do Miles Davis, que é legal, o do Coltrane, que é importante também ver, mas tem um especificamente sobre o Lee Morgan, que é uma história inacreditável. Era para ser uma história conhecida por todo mundo que gosta de música, mas nem todo mundo sabe, então não vou dar spoiler aqui, mas o comentário chama I Called Him Morgan. É a história do Lee Morgan. Se digitar lá L-E Morgan, vai aparecer. E é uma história independente da música, para além da música, é uma história que daria um livro, daria peças, daria qualquer outra manifestação artística muito bacana. Ainda na questão do documentário, mas fugindo da música, tem esse do Indústria Americana, que foi o documentário que ganhou o Oscar, ganhou inclusive do filme da Petra Costa na última premiação, mas obviamente não por causa do Oscar, mas talvez aqueles documentários que o cara mira numa formiga e acerta num elefante, mas registra um momento histórico que obviamente não é curto, vai durar décadas, mas que a gente está vivendo, dessa troca de nação referência, né? Onde a potência referência para o mundo começa a deixar de ser os Estados Unidos e passa a ser a China, que é um assunto também que particularmente me interessa bastante. Então eu recomendo esse documentário Indústria Americana e para a gente ver com essa compreensão de que nós estamos vendo uma troca de modelo global, um processo longo, mas que eu acho que está acontecendo. E ainda falando de China, que é um assunto que me interessa muito, essa é uma dica que acabou de chegar para mim aqui, ó. São 3 livros de história em quadrinhos feitos por esse quadrinista chinês chamado Li Kunwu, chama Uma Vida Chinesa, espero que dê para sacar aí. E a história da China do Mao Tse Tung para frente, que é uma das histórias mais fascinantes da humanidade de todos os tempos, o que é a Revolução Chinesa, e contada por meio de quadrinhos. Eu acabei de ganhar essa coleção do meu pai, que leu e pirou, e ele sabe que eu piro com China, então me mandou. Então eu comecei pouquíssimo, ainda não acabei, mas estou bem interessadão, assim, estou achando bem bacana. Espero que sejam coisas que ainda
não tenham passado pelo seu programa. Não. Uma última dica aqui que eu queria dar, que não tem a ver assim com coisas para ler, ver ou ouvir, mas talvez para a gente pensar um pouco que nesse momento minha dica é um pouco de tolerância com nós mesmos, a gente não se cobrar e não se exigir e não exigir do outro. Tá todo mundo meio doidão sem perceber que tá meio doidão. Total. Então, se puder dar uma aliviada assim na própria autoexigência e na exigência com os outros, acho que é um aprendizado que eu tive aqui no período da quarentena. Falou? É isso então, espero que tenha ajudado, estamos sempre aí, parabéns pelo trabalho e vamos seguir acreditando na quarentena, no isolamento e em quem sabe mais do que a gente sobre esse assunto. Obrigado aí, Matias, um abração. Valeu, Cuca, tamo junto. Mestre Cuca, várias dicas foda, endosso todas. Muito bom, vamos continuar acreditando nas coisas. Esse papo de vacina aí, vacina russa, tava falando isso outro dia, né? Tu toma aí a primeira vacina que sair, mas independente de vir da Rússia, né? Acho que qualquer lugar que viesse uma vacina, tudo bem, questão de ser cobaia não é propriamente um problema, né? Mas parece que faltou uma transparência. Eu posso estar falando por cima mesmo porque eu só vi esse assunto por cima. Né? Vamos ver quais os desdobramentos disso aí. Esperemos que as coisas melhorem, né? Sempre na torcida de que as coisas vão melhorar. E o Cuca tinha comentado uma coisa que eu queria comentar também. Ele fala que esse documentário do Bob Weir é muito foda, cara, é muito foda. E esse outro do Lee Morgan também é impressionante, você não acredita. Tem muito documentário foda, né? Eu já comentei que a gente tá vivendo uma era de ouro do documentário, né? Tem muita coisa foda sendo produzida por conta da facilidade de tecnologia e de distribuição, né? Você já parou para perceber como você tem consumido mais documentário desde que as tecnologias de streaming têm colocado mais documentários à sua frente, né? É muito louco isso. E ao mesmo tempo, quais documentários estão sendo colocados para você acreditar em qual versão da história, né? É sempre bom ter esse olhar crítico em relação ao que está acontecendo. Tem muita gente que acha que documentário já é a palavra final sobre um determinado assunto, determinada pessoa, independente de ser artista ou não. É bom sempre ficar de olho aí, né? Você vai buscar alguns nomes clássicos, tem 1000 documentários sobre esses nomes e cada um com um ponto de vista completamente diferente. Essa é a graça, né? O lance é justamente não tomar um determinado ponto de vista como certo. Vamos falar de TV então. Não tenho aqui a mídia física dessa série, gostaria muito, nunca encontrei. Life on Mars, que é uma série que a BBC One produziu entre 2006 e 2007. Para começar isso, 2 temporadas de 8 episódios, saca? É isso, tira ali 2 semaninhas, você mata. Recomendo ver um episódio por dia, inclusive, ou passar um pouco mais, mas tipo, não maratonar, saca? Vai vendo aos poucos. Eu acho que Life on Mars tem um ritmo próprio, uma qualidade fílmica bem peculiar, bem própria. É uma das melhores séries desse século, assim, embora não tenha sido festejada como tal. Principalmente desde a premissa, é super interessante, até a conclusão. E também tem até um spin-off, né? Uma série que sucedeu, que também acaba funcionando dentro desse âmbito maior. Mas eu vou falar hoje do Life on Mars, que inclusive deu origem a uma versão americana que não funciona. Não funciona. Aqui o aspecto inglês é muito mais do que um simples diferencial. Tem uma coisa que o contar dessa história tem muito a ver com o que a gente entende por cultura inglesa. E a gente acompanha no tempo presente, né, em 2006, um personagem chamado, deixa eu pegar o nome do ator aqui certinho, eu achava que eu ia conseguir decorar, né, mas não consegui. O John Sim, que depois ele foi inclusive o mestre, que é o antagonista de outra série clássica inglesa, o Doctor Who. E ele é o Sam Tyler, que é um policial
em Manchester, né, um policial ali já num determinado nível da força ali, que já está uma categoria mais alta, sabe? Um cara já ainda é um cara que está na rua, mas é um cara que já tem ali uma certa autonomia e tal. E que acontece alguma coisa e o cara acorda em 1973. De uma hora para outra ele vê sem internet, sem computador, sem celular, sem um monte de facilidades da vida moderna, né? Inclusive no dia a dia, né? Não só a questão do próprio trabalho, mas a questão do, tipo, tanto em termos de entretenimento em casa, quanto em termos de higiene, em termos de limpeza e comida e trilha sonora, enfim. E não sabemos por que isso aconteceu. Essa é a premissa da série. De uma hora para outra ele aparece na Manchester de 1973 e como um policial que trabalha numa delegacia. E aí tem esse outro personagem que é o Gene Hunt, que é vivido pelo Philip Glenister, que é genial, assim. Os dois, na verdade, são muito bons. Tanto o Sam quanto o Gene são grandes personagens e tem grandes intérpretes fazendo-os. E tem um atrito porque o chefe de polícia do Sam, o Gene, é uma pessoa completamente reacionária, abjeta, tem lá o seu lado bonachão, engraçado, que é inclusive festejado pelos outros companheiros de delegacia, mas que o Sam acha um absurdo, né? Toda coisa do tratamento com questão de direito humano, questão de tratamento com possíveis suspeitos, ou tratamento com as mulheres, enfim, toda choca aí as duas épocas de uma forma bem frontal. E ao mesmo tempo tem a questão das resoluções dos crimes, né? Já que o cara que veio de 2006 tem uma noção muito mais ampla do que é a cabeça de um serial killer ou de um determinado infrator, né? Até noções de como investigar isso melhor, enfim. Isso também é colocado na série como se fosse um talento de um personagem de 1973 que consegue ter insights que na verdade fazem parte do modus operandi do dia a dia na, no presente da série. E ao mesmo tempo ele começa a ouvir, de vez em quando alguns programas de TV falam no nome dele, chamam ele, como se pudessem estar vendo. Então ele não sabe se ele ou voltou no tempo, ou se ele está em outra realidade. É completamente no ar, né? E a gente fica... É uma série que, ao mesmo tempo que é uma série de polícia, também vai para um lado de ficção científica, né? Até um lado mais fantasioso ainda, que à medida que a série vai passando a gente vai entendendo melhor. Tem esse título por causa da música do David Bowie, especificamente por causa do verso Take a look at the lawman beating up the wrong guy, né? Preste atenção no oficial da lei batendo na pessoa errada. E a trilha sonora é muito boa. A trilha sonora, né, 1973, aí os caras capricham, saca? Só sonzeira inglesa do começo dos anos 70, saca? Uma música atrás da outra, e o jeito que as músicas são colocadas são muito boas. Tem música recente, e poucas músicas, que aparecem em momentos chave, assim. Não vou contar quais, porque é muito demais quando acontecem essas duas cenas. Duas ou mais, acho que tem até mais de duas. A série termina depois dessas duas temporadas, né? Cada temporada tem 8 episódios. E depois do... E tô esperando aí, cadê o streaming da BBC Internacional, né? Por que a gente não tem isso? Que a gente pode pagar para assistir tanto de conteúdo. Ver o Doctor Who desde dos anos 60. Pô, BBC, agiliza isso aí. E a série termina com a conclusão da história do Sam e continua
como uma outra série chamada Ashes to Ashes, que tem a ver com esse universo, mas vai para um outro lado. Não vou mais contar detalhes, senão eu acabo contando o que acontece no final dessa minha dica de hoje, certo? É isso, encerrando mais um Climatias, lembrando aí sobre a questão da newsletter, também sobre a questão de colaborar com o meu trabalho. Ah, sim, também não custa lembrar que hoje já está no ar a entrevista, desculpa, bom saber dessa semana com o Tata Aeroplano. Já está lá, você deve ter sido notificado aí pelo YouTube e sabe como é, né? Amanhã tudo de novo.